Ô Vinícius Andrade, fala um pouquinho mais também sobre a sua leitura desses aspectos aí que o Edu destacou. O Edu falou, ó, tá ruim, classificou, euforia, etc e tal, mas tá ruim, tem que pensar pro fim de semana, tem que pensar pra sequência do Brasileiro, e você falou desse alerta ligado no Brasileiro também. O que o jogo mostrou de fatores que o Sampaoli tem que mudar de imediato e também o que dá para se aproveitar de maneira positiva com essa classificação e com alguns desempenhos aí vistos no jogo de hoje, Vinícius? Ô Cirilo, eu tenho observado uma dificuldade muito grande do Sampaoli de implementar a forma como ele gosta de jogar, como ele acredita que é o melhor para o futebol, que é de ser um time protagonista, um time que tem posse de bola, mas principalmente no campo do adversário, porque o que a gente viu hoje foi uma posse de bola totalmente improdutiva do Atlético, que trocava passes entre os zagueiros e não conseguia avançar, não conseguia progredir no campo. E eu acho que tem muito a ver com a montagem do elenco e a forma como o Atlético vinha jogando com o Cuca. O Atlético foi montado nessa temporada e estimulado pelo Cuca a ser um time de contra-ataques rápidos. Se você pegar aí os principais investimentos, Rony, Júnior Santos, são jogadores com essa característica. Jogadores que, para receber a bola em profundidade, de velocidade, e com o Sampaoli não é assim. Foi até questionado, né, na coletiva, que em 2020 ele tinha Keno e Savarino, que eram os pontas. Mas são características totalmente diferentes. O Keno e o Savarino, eles têm a capacidade do drible em espaço curto. Neste elenco atual, eu não vejo ninguém com essa característica, que joga pelo lado do campo, de ter facilidade em encontrar soluções em pouco espaço. O Júnior Santos não é esse jogador, o Rony também não, o Biel também acho que é mais de correria. Talvez o Coelho poderia conseguir entregar mais nesse sentido, mas infelizmente se machucou, só volta ano que vem. Então não vejo muitos jogadores com essa característica, e isso tem dificultado muito o trabalho do Sampaoli, ou pelo menos com que ele implemente essa ideia dele. O Atlético está no meio do caminho, né? Que não é nem o time do Cuca, não é um time de muita transição e ainda não é um time com a cara do Sampaoli. Então há uma insegurança também tática. A gente não vê hoje um desenho claro do Atlético. E o Sampaoli, sem muito tempo, ele vai ter que adaptar também o jeito dele de jogar com base no que ele tem em mãos. Acho que não vai dar para essa temporada jogar da forma como ele prefere, como ele entende que é o ideal do estilo de jogo dele. Porque se ele insistir, talvez não vai ter tempo de recuperar, talvez não vai ter tempo dos jogadores assimilarem. E nem tem jogadores com essa característica. Um azar danado também de perder o Coelho e o Alexander. O Alexander, tomara que seja por pouco tempo, mas do meio de campo, falando de volante, é o jogador com perfil que eu acho que se encaixa melhor com o Sampaoli para fazer essa transição, que tem mais qualidade no passe. Então vai ser muito difícil o Sampaoli conseguir encaixar o modelo de jogo dele com as características que esse elenco oferece. O jogo contra o Mirassol é um desafio enorme. O Mirassol é muito, mas não é pouco não, é muito melhor que o Bolívar. Ele vai oferecer muito mais dificuldades. Se o Atlético jogar o que jogou aqui hoje, a chance de perder é enorme, então algo precisa ser feito. O que dá pra gente tirar de bom algumas individualidades que continuam aparecendo. O Scarpa deu a 4ª assistência nos últimos 4 jogos. O Scarpa tem sido uma esperança, né? Tem sido um oásis aí no deserto de ideias desse ataque do Atlético. Impressionante como ele tem visão de jogo e hoje um passe espetacular para o Bernard. O Bernard, quem sabe, pode ser uma redenção, uma esperança também. Futebol, o Bernard tem. Estava devendo e muito, né? Nesse retorno dele. Mas um gol pode virar chave. É um gol que dá uma classificação para o Atlético, então pode dar uma confiança. Então, assim, ô Cirilo, de positivo, dá para tirar pouca coisa, sinceramente. Lógico, a classificação é espetacular, o resultado maravilhoso, mas em termos de desempenho, eu fico muito preocupado. O sinal de alerta continua ligado em termos de futebol apresentado. Uma outra situação que eu tenho observado, que eu acho um problema: o Atlético tem utilizado muito o Hulk para ser o pivô. O Hulk nunca foi esse jogador. O Hulk, se for para utilizar o Hulk para ser o pivô, é melhor ter o João Marcelo, que é um 9 de ofício.
E olha que eu conheço pouco do João Marcelo, porque ele foi pouco aproveitado ainda com a camisa do Atlético. O Hulk tá mal, lógico, a responsabilidade maior é dele. Mas se ficar utilizando o Hulk toda hora, bola longa pro Hulk sustentar a jogada, nunca foi a principal característica dele. Eu acho que é um desperdício com o Hulk e não agrega em nada pro time do Atlético. Vai ter que melhorar muito para se recuperar no Brasileiro. Ô Cirilo, fala, Du. Eu só pedi perdão ao Bernard, porque eu falei que foi o primeiro gol dele na temporada. Segundo na Sula. Né? Eu tô ficando velho, né, cara? Velho, rabugento, esquecido. Tem esses remedinhos aí que a gente toma pra memória, né? Eu vou ter que caçar uns. Tem até um que fala muito... Tadala. O nome do remédio é Tadala. Esse aí, né? Bom, eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar, não. O Cirilo, ele marcou contra o América no estadual, marcou contra o Iquique na Sul-Americana e marcou hoje esse gol da semifinal. Então são 3 gols do Bernard desde que ele retornou, que ele voltou. São 2 gols na Sul-Americana, tem assistência também. É que o Atlético está há tanto tempo sem meter gol com o atacante que a gente vai esquecendo, né? Os gols vão ficando pelo caminho. Nós vamos nos esquecendo, mas então me perdoa, Bernard, mas o Bernard acredito que não está muito preocupado com isso, não. Mas sem dúvida, Panzi, é o gol mais importante do Bernard desde o retorno dele. Você não tem a dúvida, ele não está preocupado com o erro do comentarista, não, porque ele deve estar muito feliz, é um gol muito importante, traz um pouco mais de leveza para o Bernard na temporada. O Bernard já havia entrado bem, né, no último jogo do Atlético, lá no Newton Santos contra o Botafogo, foi um cara que tentou o drible, jogando pelo lado esquerdo. Hoje entrou e não se omitiu hora nenhuma. O Bernard tenta, cara, o jogo inteiro. E talvez ele erre mais do que outros porque ele não se omite. E hoje ele tentou, errou, em determinado momento acertou, até no último lance ali do cruzamento do Scarpa, que ele faz o gol. E Scarpa, cara, como bem lembrou o Vini, o Scarpa é o melhor jogador do Atlético do último recorte, vamos dizer assim. No último mês, até brinquei... Com uma certa distância, inclusive. Edu, até brinquei, né? Não tá muito difícil ser o melhor.